Olá, boa noite. Eu sou a professora Lana, eu ministro Biologia. Muito prazer de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao segundo módulo desse processo de formação de vocês. Eu sou licenciada em Biologia pela UEG desde 2009. Desde então, eu venho me aprimorando tanto na área da Biologia quanto na área da Educação. Então, nós vamos passar um tempinho juntos e saibam que eu tenho algo para contribuir com vocês aqui nesse momento, tá bem? Estou à total disposição para responder dúvidas, se quiserem comentar sobre algum assunto que ouviram falar ou que assistiram em algum lugar. Tem um fórum de discussão, vocês podem deixar tudo anotado lá, que eu estou sempre olhando, eu sempre entro e eu sempre respondo, tá bem? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora a minha tela, para a gente iniciar a nossa aula, que vai facilitar bastante. Nós vamos estudar, então, nessa aula, o reino Plantê. As palavras, os nomes dos reinos, eles vêm do latim. E quando a gente vê o reino Plantê, vê essa palavrinha AE no final, quer dizer, se escreve plantai, mas pronuncia Plantê, tá bem? Plantê é o reino das plantas, né? Existe uma variedade enorme de plantas. E nós vamos estudar um pouco sobre elas aqui agora. É muito conteúdo. Então, eu vou tentar, assim, passar de uma forma bem leve para vocês, para ficar mais fácil de vocês realmente compreenderem, tá bem? Então, nessa aula, nós vamos ver, eu vou relembrar com vocês sobre a célula vegetal, para ficar mais fácil da gente compreender os outros conteúdos. Vamos trabalhar a definição dos termos que nós vamos usar mais falando sobre as plantas. Vamos comentar sobre a importância das plantas. Importância não é só coisa boa, importância também tem coisas ruins. Vamos falar sobre a classificação e a reprodução. Então, aqui a célula vegetal, né? Uma célula eucariótica, né, que é mais complexa do que a célula procariótica. Tem algumas diferenças, né, da célula animal, e as diferenças estão principalmente nas organelas. Fora as organelas, temos aí, começando pela parede celular, né, que a célula animal não tem a parede, tem só a membrana. A célula vegetal tem a parede e a membrana, e possui estruturas mais específicas, por exemplo, os cloroplastos, que são responsáveis pela coloração, o vacúolo, que tem uma estrutura similar na célula animal, só que se chama lisossomo, e ambos são relacionados à função da digestão intracelular. As duas, né, têm retículo endoplasmático, liso rugoso, complexo Golgiense, núcleo e ribossomo. Definição de termos. Nós vamos falar muito sobre criptógamas e fanerógamas. Criptógamas são plantas que não têm flores, ou seja, as folhagens, né? As estruturas de gametas delas são mais discretas, assim, é mais difícil de a gente ver. Agora, as fanerógamas são plantas que têm flores, então elas são mais exuberantes, mais chamativas, as flores, né, exalam um aroma e tudo tem um propósito, tudo isso está relacionado à reprodução. E mais para frente a gente vai estudar mais sobre isso aí. Temos as traqueófitas e as espermatófitas. As traqueófitas são plantas vasculares. Vasculares quer dizer que possuem vasos para a condução de seiva. Assim como nós, seres humanos, possuímos as veias para a condução de sangue venoso e as artérias e arteríolas para a condução de sangue arterial, as plantas possuem vasos específicos para a condução de seiva bruta e seiva elaborada. A seiva bruta é do jeito que ela extrai ali do solo. E a seiva elaborada é a seiva já produzida, já trabalhada. No nosso caso, eu gosto de fazer essas analogias porque às vezes fica mais fácil para algumas pessoas entenderem.
No nosso caso, o sangue arterial é o sangue puro e o sangue venoso é o sangue já trabalhado, é o sangue que já passou por todo o corpo, que já deixou oxigênio, precisa de voltar para os pulmões para ser reoxigenado. Temos aí, já vem as espécies, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são plantas criptógamas, né? São flores de pequeno porte, que não possuem vasos especializados, então são plantas pequenininhas, né? A condução dos elementos se dão por osmose, né? Um transporte de uma célula a outra. São, por exemplo, os musgos. As pteridófitas são plantas criptógamas, né, as folhagens, só que elas já são maiores, elas já possuem vasos, por exemplo, as samambaias. As gimnospermas são plantas fanerógamas, sementes nuas. Quer dizer, sementes nuas quer dizer que elas não têm o fruto para proteger a semente. Pensa numa manga, tem a semente lá dentro e tem a polpa da manga protegendo aquela semente. As gimnospermas, elas não produzem frutos, então a semente dela fica totalmente exposta. Tem um objetivo também. Tudo na criação, na evolução, nos ecossistemas, tudo tem um objetivo, nada acontece por acaso. E as angiospermas é o que a gente chama também de plantas completas. Elas são plantas fanerógamas, né, de flores e frutos. E já são plantas mais complexas. Tudo no ciclo evolutivo que aparece alguma diferença que torna o ser mais complexo, por exemplo, ali, ó, traqueófitas e espermatófitas. As espermatófitas são plantas que produzem sementes. As traqueófitas, plantas vasculares. Antes de ela ter vaso, ela era mais simples. Depois que ela passa a ter vaso, ela se torna mais complexa. Então, tudo isso aí são pequenos trechos da nossa evolução, onde são formadas novas espécies, onde acontecem as mutações, onde acontece a evolução propriamente dita. Só que isso assim, é um processo lento, por isso que a gente não vê, isso não é visível aos olhos, é um processo de milhões e milhões de anos. Importância das plantas. As plantas são amplamente utilizadas. Indústria farmacêutica, são para a produção de remédios, indústria têxtil, que é a indústria de produção de tecidos, coloração, indústria da beleza, né? Nós temos aí a Natura, que é um grande exemplo disso aí, que explora bastante, né, os produtos naturais. A indústria alimentícia, então, nem se fala, né, que o impacto maior na economia do nosso país vem das plantações, das monoculturas. Tem o biocombustível, recuperação da fauna, controle da temperatura e é amplamente utilizado no paisagismo também. Vou dar um exemplo do pé de pequi, muito comum, todo mundo conhece. O pequi, se ele gritasse, salvava o grito, porque tudo nele se aproveita. Aproveita a casca da madeira para fazer, ela produz uma tintura vermelha, aproveita o fruto, pode ser usado como planta ornamental, porque é uma planta linda, a flor que eu acho mais linda é a flor do pequi. O fruto, né, pode ser consumido de outras formas, através de compota, só cozido com arroz, cozido com frango, vários jeitos. E o pequi, ele não existe só aqui em Goiás, ele existe em vários outros lugares. E variações do pequi também. Então, em cada lugar, ele pode ser consumido de uma forma diferente. Indústria da beleza, então, também nem se fala, né? Porque a Natura foi uma empresa que cresceu muito depois que começou a aproveitar dessa capacidade que as plantas têm de fornecer essa amplitude que as plantas têm, né? E na indústria farmacêutica, então, também, assim, não só os remédios alopáticos produzidos em laboratório, eles são produzidos nas indústrias, mas muito das coisas vem das plantas.
Mas os próprios remédios, assim, que a gente consome mais in natura, né, de forma mais natural, através daquele chá, aquela medicina mais alternativa mesmo, que dá muito certo. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre as características gerais das plantas, tá? São organismos eucariontes, fotossintetizantes, que produzem clorofila. Clorofila não é só verde, ela pode ter outras colorações também. São seres multicelulares, em muitas células, com diferenciação de tecidos, o que tornam elas seres mais complexos. E são autotróficas. Autotrófico significa que ele é capaz de produzir o seu próprio alimento, ele não precisa de buscar alimento fora. São seres produtores, estão na base da cadeia alimentar, tem reprodução sexuada e assexuada. A reprodução sexuada é quando há troca de material genético. E a reprodução assexuada não há troca de material genético. Cada uma tem o seu tipo de benefício. Existem várias divisões no reino planteiro, porque é muito vasto, muito vasto. E assim, está sempre descobrindo novas espécies, tanto de plantas quanto de animais. E são, né, como a gente já falou, amplamente utilizadas na indústria. Classificação das plantas. Eu fiz aqui um esqueminha, isso aqui se chama cladograma, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui, ó, tudo isso aqui está dentro de plantas. Aí vem as divisões aqui, ó. Aqui embaixo é como se fosse uma linha do tempo. Como não? É uma linha do tempo. Aí aqui, ó, as briófitas está do lado de fora das traqueófitas, tá vendo? Aqui as traqueófitas, que são as plantas vasculares, entram as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Aí aqui, ó, onde ela está na linha do tempo. A partir daqui, dessa parte, começou a ter vasos condutores de seiva, ou seja, as traqueófitas, certo? Depois teve outra evolução, a produção das sementes, que são as espermatófitas, gimnospermas e angiospermas. Nessa parte aqui, teve outra evolução, que foi a produção de flores e frutos. E até hoje tem só as angiospermas dessa classe, né, que produz flores e frutos. Pode ser que daqui mais um tempo exista outra, né? Briófitas. Vamos falar agora sobre cada uma dessas plantas. Briófitas são plantas avasculares, ou seja, que não possuem vasos. A água é transportada através de osmose de forma lenta, por isso não ultrapassam 20 centímetros. E pensa bem, além de ser muito lento, gasta energia demais, demais da planta. Porque é assim, ó, tem uma célula aqui, tem outra célula aqui. Aí, como elas estão próximas, né, aquele tanto de célula próxima, assim, para poder formar a planta, a água vai passando aqui, ó, de uma para outra, de uma para outra. Então, é um processo muito lento, é um processo dificultoso e, por isso, tem um gasto muito grande de energia. Então, já pensou se uma planta desse jeito tivesse 3 metros de altura? A água para chegar lá da raiz até lá na ponta, a hora que chegar lá na ponta, a parte da ponta lá já morreu de sede, né? Elas têm reprodução sexuada, tem a oosfera, que é o gameta feminino, ele é fixo, e o antezoide, que é o gameta masculino, flagelado, que nada até a oosfera. Né? Ele se desloca, porque as briófitas normalmente elas estão em locais bem úmidos, e como são plantas muito pequenas, ficam bem próximos um do outro, para um se deslocar até o outro. E como elas são bem pequenininhas, se chama rizoide, cauloide e filoide. Significa raiz, caule e folhas. As pteridófitas já são um pouco maiores. Plantas vasculares, já tem uma diferença. Possuem tecidos de sustentação. Até agora a gente falou de plantas que não possuem flores, tá bem? E nem que produzem sementes. Possuem tecidos de sustentação, plantas revivescentes,
Algumas espécies dessas plantas, elas produzem aquela batatinha que fica na terra, sabe? Aí, quando dá a época, ela renasce. Reprodução sexuada é a mesma coisa da briófita. Tem a oosfera, que é o gameta feminino, fixo, e o antezóide, que é o gameta masculino. Só que nessas plantas, elas já são maiores, elas não estão em meios aquáticos ou em meios que facilitem essa natação. Então, pode acontecer de outras formas essa fecundação, por exemplo, por vento. E ela já possui raiz, caule e folhas. Não é mais o rizóide, o cauloide e o pilóide, pequenininho. São maiores. Algumas samambaias, nossa, chegam a 5 metros de altura, são enormes. Gimnospermas representa a conquista definitiva das plantas pelo ambiente terrestre. Aqui ela já conseguiu ser mais independente, porque a evolução é assim, a tendência do ser é sair da água e ir para a terra, de forma que ele prospere. Então, a gimnosperma já possui mais condições para que isso aconteça. Agora, por exemplo, o pinguim. O pinguim, ele é uma ave, na verdade, o pinguim é uma ave, mas ele parece que ele tem uma pele assim, né, que é muito lisinho, mas não é, aquilo lá são penas. Tanto que quando é filhote, dá para a gente ver com mais clareza, né, aquilo lá são penas. E aí, como ele só vive na água, fica lisinho daquele jeito, parecendo que é uma pele. E ele está em processo reverso de evolução, porque ele é uma ave que não voa, não vive bem na terra, não anda bem, mas vive tranquilamente na água. Então, ele tem certas adaptações que facilitam para ele a vida na terra, por exemplo, a respiração. Em compensação, ele ainda se dá melhor na água, na questão de buscar alimento, a questão de locomoção, tanto como unha veloz, né? Então, voltando aqui para o nosso caso das gimnospermas. A reprodução sexuada, aí aqui já muda o nome. Estróbilos masculinos ou femininos. E a fecundação é por anemofilia. Anemofilia quer dizer por vento. E existe um nome só para a estrutura, masculina ou feminina. Antes era oosfera, o feminino, e o antezóide, o masculino. Aqui, nas gimnospermas, já é o mesmo nome, estróbilo. Representam maior capacidade de dispersão, porque elas já produzem sementes. Então, assim, um passarinho vem cá e come essa semente, aí ele vai fazer cocô lá longe, ele vai dispersar a semente. E acontece isso com vários animais. Vocês devem conhecer lobeira, que é muito típico aqui do Cerrado. O lobo guará, ele é mais vegetariano do que carnívoro. Ele come muita loba, muita loba. E aonde ele defeca, nasce um pé de loba. Porque normalmente o excremento dele está cheio de semente de loba. Por isso que representa maior possibilidade de dispersão. Essas são as características que fizeram essas plantas prosperarem na terra. E ela também já possui raiz, caule e folhas. As angiospermas, né, as plantas completas. As estruturas reprodutivas delas são encontradas nas flores. E existem flores completas e flores incompletas. Aí depois eu vou mostrar a fotinha da flor, eu vou explicar para vocês mais sobre isso, tá? As flores completas, elas possuem pedicelo ou pedúnculo, receptáculo e verticilos florais, que são o cálice, a corola. Aí tem o masculino, androceu, e o feminino, gineceu. Algumas flores possuem os dois sexos, masculinos e femininos. Por exemplo, o hibisco, que é uma flor bem conhecida. Já outras flores são separadas, só masculina ou só feminina. Por exemplo, o mamão. O mamão ele é todo diferente, né? O masculino do feminino. E a reprodução é sexuada, né? A troca de material genético acontece por anemofilia ou com auxílio de animais e humanos, né? Por exemplo, plantações de maracujá ou de alguma coisa. A gente pode ir lá, você vai lá, passa o cotonete no androceu e vai lá e coloca no gineceu. Vai, né, passa o cotonete, pega o pólen do
do androceu e coloca lá no gineceu. Vai fazendo esse processo. Aí tem as abelhas, tem os morcegos, tem pássaros, tem beija-flores. Aí, por isso, a flor é tão exuberante, para poder atrair esses animais. Aí é muito interessante, porque cada flor tem a sua especificidade. Por exemplo, tem flores que elas são tão delicadas, elas são tão diferentes e elas têm um aroma específico para atrair uma determinada espécie de borboleta, e essa determinada espécie de borboleta é a única que consegue desenrolar sua probóscide, que é o nome do aparelho bucal do animal, para chegar lá no néctar da planta. Aí, quando ela faz isso para se alimentar, né, a planta oferece o alimento para ela, te dou uma coisa, mas eu quero outra em troca. Você leva o meu pólen para ser fecundado em outra. São estratégias que a evolução usa. É assim que as coisas funcionam. Por isso que eu falei, nada é por acaso na evolução. Representa maior possibilidade de dispersão também possui, né? Raiz, caule, folhas, flores e frutos. Aqui o exemplo da flor. Esse receptáculo aqui, ó, receptáculo ou pedúnculo. Tem flor que não tem isso aqui, elas são pregadas direto por essa parte aqui no caule. Por exemplo, a flor da jabuticaba. Aí tem as sépalas, também tem flores que não têm sépalas. E aqui já começam os verticilos florais. Os verticilos florais são as pétalas, cálice, corola, androceu e gineceu. Aqui, ó, é o aparelho feminino. Os estames feminino, desculpa. Os estames, que são masculino, e o pistilo aqui, que é o feminino, que é formado aqui, ó, pelo estigma, estilete, estigma é a entrada, estilete, ovário, e o óvulo está bem lá dentro, ó, bem guardadinho. Essa parte aqui é a parte masculina. Então, essa flor aqui, ela tem os dois sexos na mesma flor. Essa parte masculina e essa parte feminina. Aí, essa planta aqui, ela é muito fácil de se dispersar, de se reproduzir, porque um vento que dá aqui, ó, ele pode passar para cá. Aí, o pólen daqui, da antera, cai aqui no estigma, desce pelo estilete, entra no ovário e fecunda o óvulo. Então, assim, é bem mais fácil dessa planta aqui se reproduzir do que uma que é exclusivamente macho ou exclusivamente fêmea. Então, as que têm essa diferença de sexos, elas são mais exuberantes. Aí vamos falar um pouco aqui da divisão das angiospermas. A principal forma de divisão é em monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas, a raiz dela é espalhada assim, ó. Sabe aquela planta que você puxa assim? Alface. A alface é a raiz do alface, é um exemplo, porque a alface ela não é uma angiosperma. Estou só utilizando um exemplo mais comum. A raiz dela é toda assim, ó, cheia de cabelinho. As dicotiledôneas, elas têm uma raiz, um pé retinho, e aí desse pé retinho sai os cabelinhos, né? Esse pé retinho chama pivotante ou axial, a raiz principal. E aí dela vai sair as estruturas. O caule tem o rizoma e o colmo. O colmo, ele é aquele caule mais oco, por exemplo, o bambu, o caule do bambu. O rizoma é aquele caule que nasce, como é que eu vou conseguir explicar? Uma batatinha que começa a nascer o caule dela. Esse é o rizoma. Nós temos o tronco nas dicotiledôneas, aquele tronco normal, assim, do jeito que a gente conhece, né? Quando a gente corta ao meio, é assim a foto deles, ó. Feixes vasculares dispostos irregularmente, tá vendo?
E nas dicotiledôneas, eles já estão dispostos em círculos, eles formam aqueles anéis. Aqueles anéis são um tipo de mandala. A folha é diferente também. A folha da monocotiledônea, vou pegar o exemplo aqui do milho, a cana-de-açúcar, tem aquela folha comprida, né, nervuras paralelas. E a das dicotiledôneas, elas possuem uma bainha para deixar ela fixa no caule, né? E ela é sempre um pouco menor e as nervuras dela fazem assim, ó. Enquanto a nervura da monocotiledônea, ela vai reta. A flor também é diferente. A disposição, isso aqui, ó, a forma que isso aqui está disposto, chama inflorescência. A inflorescência da flor da monocotiledônea, ela é de 3 sépalas e 3 pétalas. Sépalas é essa parte verdinha e pétala é a parte colorida, bonita. Nas dicotiledôneas, elas estão em 5, então são sempre números ímpares, sépalas e pétalas. E na semente, a grande diferença, né? Um cotilédone e 2 cotilédones. Pensa num grão de milho, ele não tem uma partezinha branquinha assim embaixo, um negocinho duro que a gente vira assim, parece uma unha. Aquilo lá é o cotilédone. Aquilo lá serve para nutrição do embrião. Então, no milho é uma. O monocotiledônea tem um cotilédone. O feijão tem 2, né? O feijão dá até para partir ele no meio assim. Ele tem 2, são 2 cotilédones, dicotiledônea. Aí, as plantas, como eu falei, elas têm reprodução sexuada e assexuada, né? A sexuada é quando há a troca de material genético. E a assexuada é quando, no caso das plantas, é quando há essa interferência humana, que não necessariamente tem a troca de material genético. É a gente fazer mudinha. Tem a reprodução por estaquia, né, que são os ramos caulinares contendo gemas. A mergulhia, que você pega a planta, deixa ela dentro de um copo com água até ela começar a produzir raiz. Aí depois que ela começa a produzir raiz, você pode passar ela para a terra, que ela propaga. A auporquia é um pequeno corte no ramo. Aí, nesse local, a gente coloca a terra úmida, né, envolve ela ali por um saco e deixa até enraizar. Aí, quando enraiza, separa o ramo. Esse método de auporquia, ele não é muito comum. E tem a enxertia, que esse sim é o mais comum. A gente coloca uma gema de uma planta, né, da mesma espécie ou de uma espécie similar, em um cavalo, cortando parte da casca do caule da planta cavalo, que servirá como suporte para a criação da nova planta. É assim, sabe o caule da roseira? Ele tem um monte de olhinho, assim, ó, que é chamado de gema. Aí eu tenho aqui uma rosa vermelha e uma rosa branca. Aí eu quero misturar as duas. Aí eu venho aqui na rosa vermelha e corto muito delicadamente essa gema, tiro esse olhinho. Aí eu vou lá na rosa branca e dou uma descascada assim no caule dela. Aí eu coloco a gema da rosa vermelha lá e vou enrolar, pode ser um tecido, pode ser uma fita adesiva, com muito cuidado em volta dela, mas eu não posso tampar, porque senão perde a oxigenação. E aí vai, a partir ali naquele ponto, né, aquela gema da planta vermelha, da rosa vermelha, que contém aquelas informações genéticas, vai se enraizar ali na planta branca e vai se misturar com aquele código genético da planta branca. E ali naquele ponto vai nascer uma nova flor de uma outra cor. Pode ser uma flor rosa, pode ser uma flor branco, um pouco de branco, um pouco de vermelho, pode acontecer diversas coisas. E esse é o método mais utilizado para esse tipo de reprodução. Então, vimos aqui bastante, né, sobre o Reri-Planté. Como eu falei para vocês, é muito conteúdo, é muito complicado, mas eu estou à disposição para tirar dúvidas, tá bem?
É só vocês deixarem os comentários de vocês lá no fórum de discussão. E até mais. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.